Muito bem, estamos aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós estamos no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis é o 12º livro canônico em nossas Bíblias e é o 7º livro histórico, onde nós estamos estudando a história de Israel. Nós estamos aproximadamente 700 anos antes de Cristo, na história de Israel, e o rei que reina em Judá é o rei Ezequias. O reino do norte, a Samaria, o último rei foi Oséias, foi levado cativo à Síria. A Síria cercou também Jerusalém, mas nós vimos o grande livramento que Deus deu, mandando um anjo pela noite e tirando a vida de 185 mil soldados assírios, o que fez Senaqueribe retornar à sua terra envergonhado e é morto numa conspiração pelos seus dois filhos, Adrameleque e Sarezer. Seus dois filhos conspiraram contra o rei, mataram e fugiram, porque um outro filho vai reinar. Esar-Hadon reinou em seu lugar e certamente iria vingar a morte do pai. Muito bem, então Ezequias teve essa grande vitória. O rei Ezequias, ele ora, ele busca ao Senhor. O profeta da época é o profeta Isaías. Quando nós estudarmos o livro do profeta Isaías, iremos retornar parte dessa história. Mas agora no capítulo 20, o rei Ezequias adoece. Nós vamos agora comentar o capítulo 20 e 21 do livro 2 Reis. Ezequias adoece e no capítulo 21 nós vamos ter o ímpio Manassés reinando no lugar de seu pai, né, principalmente após a morte de Ezequias. Vamos lá. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Essa doença de Ezequias foi algo terrível, né? Ezequias adoece. Ezequias ainda é jovem. Nós vemos que ele começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, né, contando os 15 que o Senhor estendeu. Então Ezequias tem perto aqui de 40 e poucos anos. Ele adoece e diz a Bíblia que adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. Ele disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Além de adoecer, ainda recebe uma palavra do profeta que ele iria morrer. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias tinha alcançado uma grande vitória orando ao Senhor quando Senaqueribe invadiu ou cercou Jerusalém para destruir a cidade. Não é? Então ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias orou, chorou diante do Senhor, pediu que o Senhor se lembrasse da sua fidelidade, e ele de fato foi um rei fiel. Nós vemos que ele retirou todos os altos, ele exterminou com a idolatria que havia em Jerusalém. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha só, Isaías foi e entregou a palavra. Ezequias começou a orar e chorar, e não pense que ele orou muito tempo, porque Isaías nem sequer tinha saído do meio do pátio. Voltou a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Que coisa maravilhosa desse Deus que ouve, né? Primeira palavra veio, palavra de juízo, arruma a tua casa, ordena a tua casa, porque você vai morrer. Ezequias vira-se para o rosto, seu rosto para a parede, ora, clama, chora na presença de Deus. Mal Isaías tinha saído, volta lá e diz que ouvi a oração e vi as lágrimas.
e que ele vai levantar, subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos foi dado a Ezequias, como acrescentou. Das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti essa cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Que maravilha! Deus decidiu acrescentar a Ezequias 15 anos mais de vida. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e a tomaram, e puseram sobre a chaga, e ele sarou. Interessante, apesar de Deus disse que ia curar, Deus deu uma ordem a Isaías: toma, faz uma pasta de figo, não é? E põe sobre a chaga de Ezequias. Ele fez lá a pasta de figo, pôs sobre a chaga de Ezequias e ele sarou, não é? Não sei se foi a pasta de figo, na verdade quem curou foi Deus, porque não importa se a chaga é para morrer, a pessoa pode tacar a pasta de figo até dizer chega, mas Deus deu a ordem, Isaías fez a pasta de figo, colocou, pasta de figo serviu, né, como ponto de contato para ajudar na fé dele. Sei que aquela pasta de figo, ao colocar ali, o que aconteceu? Ezequias sarou. E Ezequias, verso 8, disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me será, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Ele recebe, ele quer saber qual é o sinal, me dá um sinal. Isaías dava sinal, né? Qual o sinal? Me deu um sinal. E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se a sombra de 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Isso era o relógio de sol. Normalmente o relógio de sol era um fio que se punha conforme a sombra do sol, então marcava a hora. Ele pede um sinal, o sinal era: olha, adiantar-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. O sinal era uma pergunta, ele não fez nenhuma declaração, ele apenas disse: adiantar-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Isso aí é natural, né? O sol está se pondo, a sombra vai andar 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Agora sim, agora foi um grande desafio, né? O sinal, o relógio de andar 10 graus na sombra era fácil, era natural, isso iria acontecer, a não ser que o sol parasse, como foi no caso de Josué, que orou e o sol parou. Mas era natural que adiantasse. Mas ele falou: isso é fácil. Eu quero ver a sombra voltar 10 graus. Porque se voltar 10 graus, realmente Deus falou essa palavra. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus. Olha só, Deus operou lá no sol, no eixo da terra, de qualquer jeito, fez com que a sombra voltasse 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Note que quem pôs esse relógio de sol foi o rei Acaz, pai de Ezequias, tinha criado esse relógio de sol. Talvez essa seja uma obra boa que Acaz fez, né? Um relógio de sol para marcar a hora, o dia, marcar o tempo. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. Aqui é a primeira vez que nós vamos ver a Babilônia aparecendo no livro de Reis. Até então aparece a Síria, com Hazael, com Ben-Hadad, aparece a Assíria, não confunde a Síria com a Assíria, né? A capital da Síria é Damasco, a capital da Assíria era Nínive, e agora aparece Babilônia, no 2 Reis, capítulo 20, verso 12. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas a um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Quando o rei ouviu que Ezequias esteve doente, fez cartas e mandou um presente para
Ezequias. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhes mostrou, ele mandou também emissários, lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e a sua casa de armas, tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Ezequias ficou tão alegre com essa comitiva que veio da Babilônia, que ele mostrou tudo, mostrou o tesouro, mostrou a sua casa, mostrou os melhores ungüentos, mostrou tudo em Jerusalém para os emissários do rei da Babilônia. Esse foi o primeiro erro de Ezequias, nos 15 anos a mais que Deus lhe deu. Mostrou tudo. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto, vieram de Babilônia. Ezequias estava tão feliz com a sua visita comitiva. E disse ele: que viram em tua casa? Isaías: o que eles viram? E disse Ezequias: tudo quanto em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ah, Ezequias, esse daí foi seu erro, não é? Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Agora vem o julgamento, palavra de julgamento. Eis que vem dias que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouram teus pais até no dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Essa é a primeira profecia do exílio de Judá para a Babilônia. Ezequias, ao mostrar tudo aquilo, Isaías deu uma palavra profética, uma palavra que vai levar quase 100 anos para se cumprir, mas irá se cumprir no seu tempo, que tudo aquilo que estava na casa de Ezequias iria ser levado à Babilônia. O primeiro profeta que menciona a deportação para a Babilônia é o profeta Isaías. E ainda até de teus filhos que procederam de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Imagine só, os filhos seriam tomados como eunucos para o rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: olha só, boa é a palavra do Senhor que disseste. Ele ainda concordou, disse: boa é a palavra do Senhor. É verdade que a palavra do Senhor é sempre boa, mesmo essa palavra de juízo. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Pronto, é boa essa palavra, porque nos dias dele haveria paz e verdade, seria num futuro próximo. Ora, aqui vai concluir, ora os atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto. A grande contribuição de Ezequias foi a piscina e o aqueduto que ele fez, e como fez vir a água à cidade. Porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Ezequias construiu aquedutos, para trazer água à cidade, piscina, e Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vamos entrar, com isso concluímos o capítulo 20, a morte de Ezequias. Aí, agora nós vamos falar desse rei, um dos piores reis que Judá teve, Manassés. Manassés reinou em seu lugar. Presta atenção nisso, capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade. Lembre isso. Deus estendeu quantos anos a vida de Ezequias? 15 anos. Nesses últimos 15 anos, 2 erros de Ezequias. Um foi mostrar o tesouro da sua casa, essa comitiva que veio da Babilônia, a qual Isaías diz: tudo que você mostrou vai um dia para a Babilônia. E o segundo foi ter mais um filho, Manassés. Esse rei Manassés é um rei ímpio, o pior de todos que houve,
no reinado. Lembra que Manassés tem apenas 12 anos. 12 anos. Manassés, nesse aspecto de 12 anos, lembra Jesus também no templo aos 12 anos de idade. Só que Jesus crescia na graça, no conhecimento, e Manassés vai crescer em piedade, não é? Vai crescer totalmente para fazer tudo que desagrada a Deus. Manassés tinha 12 anos. Presta atenção, Deus estendeu 15 anos na vida de Ezequias. Se Manassés tinha 12, significa que depois que Ezequias foi curado, 3 anos depois, nasceu Manassés. Então, nasce Manassés, que vai ser um dos piores reis que Judá tem e que vai levar Judá ao cativeiro. Tinha Manassés, 21, por isso que é importante ver essas datas. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou. Quer dizer, 12, reinou 55, Manassés vai falecer com 67 anos. O pai, Ezequias, tinha 25, reinou 29, 54, Ezequias morreu. Isso quer dizer que Ezequias tenha 39 anos quando adoeceu. Não é? Tinha 39 anos quando ele adoeceu. Quando Manassés nasceu, Ezequias tinha 42 anos. Por isso que Ezequias orou, ele ainda era novo. E Deus estendeu os anos da vida de Ezequias. Mas nasce Manassés nesses 15 anos e ele mostra tudo, a comitiva da Babilônia. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. É o rei que mais reina. Davi reinou 40, Salomão 40, Asa 41 anos, o rei Acasias, né, que é Uzias, reinou 52 anos, Ezequias reinou 29, mas o que mais reina aqui é o Joás, também reinou 40 anos, é o rei Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efziba é o nome de sua mãe, não é? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterra de suas possessões diante dos filhos de Israel. Manassés foi o pior rei. O pai havia tirado os altos, o pai havia tentado eliminar a idolatria. Vem Manassés e faz o que é mal aos olhos do Senhor. Verso 3, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Ele decidiu edificar os altos de novo, não sei se a pedido do povo. Ele edificou, levantou altares a Baal e fez um bosque como fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todos os exércitos do céu e os serviu. Manassés, o que é isso? Trouxe a idolatria, trouxe o culto a Baal de volta para Judá, não é, para provocar a ira do Senhor, e edificou altares na casa do Senhor, que o Senhor tinha dito em Jerusalém, porei o meu nome. Ele quase que profana a casa do Senhor, edificando altares. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Então, nos átrios da casa do Senhor, ele colocou a idolatria ali, altares aos exércitos dos céus, quem sabe ao sol, à lua. Manassés tinha uma atração pelas coisas dos céus, né? Exército dos céus. E até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era goeiro. Então, o próprio rei Manassés era um tipo de um espírita, né? Ficava adivinhando as coisas, era goeiro, e instituiu adivinhos, colocou homens para adivinhar, e feiticeiros, e prosseguiu em fazer aos olhos do Senhor para lhe provocar a ira. Que coisa terrível! Manassés foi o pior rei que Judá teve, não é? Fez como os reis de Israel, os reinos do reino do norte. Também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre.
Deus prometeu que poria o seu nome, ele vai e coloca um ídolo nessa casa para provocar a ira do Senhor. E mais, não farei mover o pé de Israel dessa terra, Deus tinha dito que tem dado seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tem ordenado. Note que eles não iriam sair da terra se eles tivessem o cuidado de fazer tudo que o Senhor ordenara, e conforme toda a lei de Moisés, meu servo, que lhe ordenara. Mas Manassés não fez isso. Manassés traz a idolatria, traz o culto a Baal, provoca a ira do Senhor, porém não ouviram. Olha só, porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizera pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Algumas vezes, diz que os filhos de Israel fizeram igual às nações. Mas aqui, nesse texto de 2 Reis 21:9, diz que fizeram pior do que as nações. Ou seja, é muito mais grave do que os pecados que foram cometidos antes. Fizeram pior. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo, e Manassés vai mandar serrar Isaías no meio. Veja bem, não está aqui, mas a história nos conta que Manassés mandou matar o profeta Isaías. Capítulo 21, verso 11. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior de que quanto fizeram os amorreus, e de quanto antes dele foram até também a Judá, fez pecar com seus ídolos. E por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. Deus falou, eu vou trazer um mal, que quando as pessoas ouvirem as orelhas, vão retinir. O mal vai doer nos ouvidos, nas orelhas, vai retinir. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria. O cordel de Samaria estenderei, não é? Ou seja, o julgamento, e o prumo da casa de Acabe. O prumo é aquilo que põe na parede, né, para garantir. Deus estava dizendo, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, a limpa e virá sobre a sua face. Vou limpar como quem limpa a escudela, que ele vai ver a sua própria face, ou seja, vai servir como um espelho, não é? E desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo por todos os seus inimigos. Oh, coisa terrível! O julgamento terrível que viria por causa dos pecados de Manassés, que levou o povo também à idolatria. Portanto, fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Quer dizer, o cálice da ira de Deus foi enchendo, agora vai transbordar. Demais disso também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente. Manassés não tinha dificuldade nenhuma de mandar matar quem quer que fosse. Derramou muitíssimo sangue inocente, até que se encheu a Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado. Lembra que Deus pede cada sangue inocente que é julgado quando Caim matou Abel. Deus disse, o que fizesse o sangue do teu irmão clama contra mim. Deus julga o sangue inocente. Quando Jezabel, com testemunho falso, mandou tomar a vinha de Nabote para dar a Acabe, Deus também julgou o sangue de Nabote, dizendo que o sangue de Acabe também seria lambido pelos cães, como foi o sangue de Nabote. E os cães que lamberam o sangue de Nabote iriam comer a Jezabel, que nós vemos que aconteceu, não é? Então Deus julga o sangue inocente. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que Jerusalém, de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor.
Manassés foi o pior rei que teve. Verso 17. Quanto aos mais atos de Manassés e a tudo quanto fez, mas e o seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Foram 55 anos de perversão praticamente. O que é interessante é que Manassés no final se converte. E o Senhor é tão misericordioso, tão amoroso que o perdoa. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui no livro de Reis, não nos fala do arrependimento de Manassés, mas nos livros das crônicas menciona Manassés, no final da sua vida, se arrepende. Vamos continuar, Amon reinando. Amon também é um mau rei e vai acabar os seus próprios servos o matando. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, era jovem, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Messulemete, filha de Aruz de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Né? Tal pai, tal filho. Pena que Manassés não seguiu o exemplo do seu pai, Ezequias, que foi um bom rei. Seguiu o exemplo do seu avô, Acás, que fez passar o filho no fogo. E agora o seu filho Amon também vai seguir o seu mau exemplo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos, a idolatria, que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Idolatria significa deixar Deus, e não andar no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e o mataram, o rei, em sua casa. Seus próprios servos, quando perceberam sua maldade, conspiram contra ele e o matam. Porém, o povo da terra feriu todos que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, em seu lugar. Josias é bem jovem. Diz, quanto mais os atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá, e o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Josias, bastante jovem, quando vai reinar no lugar de Amon, seu pai. Nós vamos ver isso no capítulo 22, Josias tinha apenas 8 anos de idade. Então, volte para assistir o comentário capítulo 22 e 23, nós estamos quase concluindo esse livro maravilhoso, que é o livro de 2 Reis, onde nós vemos os erros dos reis e vemos os seus acertos também. Se você gostou desse comentário, coloque aí o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Presta atenção, há muitos canais no YouTube, canais com pregadores, bem conhecidos, muito mais conhecido que eu sou, e trazem boas mensagens, excelentes mensagens, mas comentar a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, do jeito que nós estamos fazendo aqui, não tem. Tem gente que comenta partes da Bíblia, tem gente que comenta um livro da Bíblia, tem gente que dá uma visão geral do livro, mas comentando todos os livros da Bíblia, nós somos praticamente o único que estamos fazendo isso. Há canais também que lê a Bíblia para você, mas não comenta. E nós aqui estamos comentando para trazer a você um comentário, para abrir mais sua visão e, claro, dar a você oportunidade de pesquisar mais. Não é impossível nós falarmos tudo, mas procuramos trazer o melhor para você. Com isso, se você colocar o sinal de joinha e ajudar-nos a divulgar, será de bênção não só para você, mas para outras pessoas. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós.
Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.